Oi pessoal, bom dia. Bom, vamos hoje a uma pergunta muito comum que chega aí nos directs para mim, tá? É uma pergunta que algumas pessoas têm vergonha de fazer publicamente, mas é uma pergunta interessante de a gente esclarecer, porque através dela eu consigo falar da relação entre a psicologia e a psiquiatria, sendo que eu falei já aí há algum tempo de livros e manuais classificatórios. Veja bem, o psicólogo é um profissional, a psicóloga ou psicólogo que estuda em média de 5 a 6 anos, aí as graduações variam no Brasil conforme as grades, né, das disciplinas, né? Mas em média o curso de psicologia dura 5 anos a 5 anos e meio. Tá? Nós estudamos especificamente as teorias, as técnicas sobre as emoções, os sentimentos, o comportamento e as relações humanas. Então a pergunta que vem muito é: o psicólogo prescreve medicamento? Não, psicólogas e psicólogos não prescrevem medicamento no Brasil. Existem outros países em que psicólogos podem prescrever aí alguns tipos de medicamentos, mas no Brasil não. Quem prescreve medicamento para psicopatologia, né, ou sofrimento psíquico, quem deveria ser o único que prescreve, né, são os médicos psiquiatras. Os psiquiatras fizeram a graduação de medicina e residência em psiquiatria, ou seja, são médicos com a especialidade em trabalhar as psicopatologias, as doenças psíquicas. Então o psicólogo não trabalha casos psicopatológicos? Claro que trabalhamos, tanto que esses manuais, como o CID-10 e o DSM-5, que são manuais de classificação internacional de doenças psiquiátricas, também são estudados por nós. Nós também atendemos a casos psicopatológicos, né? Então nós psicólogos trabalhamos casos onde não há necessariamente uma doença psiquiátrica instalada, que eu chamaria, né, das pessoas que estão aí em sofrimento e que precisam de um profissional que vai lhes ajudar a viver melhor. Eu costumo usar a metáfora da pedra, né? A pessoa, quando está em sofrimento psíquico e não está com um quadro psicopatológico, ela anda com uma pedra pesada amarrada na cintura. A função do profissional psicólogo ou psicóloga vai ser, inicialmente, carregar esta pedra junto com ele para diminuir o peso e, posteriormente, caminhando e olhando para a vida do paciente junto com ele, esse profissional e o paciente ou cliente, dependendo da linha, né, vão conseguir pensar alternativas para que o paciente ou o cliente viva melhor. A ideia desse tipo de tratamento é que ele deixe de ser necessário com o tempo, porque a pessoa vai ganhar as habilidades de autoconhecimento para poder lidar com a sua vida sem precisar continuar o tratamento. O tempo de duração de um tratamento psicológico varia muito, varia da linha, mas principalmente do quadro clínico ou de como a pessoa chega ao consultório, do que ela precisa. Eu hoje mesmo na clínica acompanho muitos casos de pessoas que não têm psicopatologia, mas que vivem muito melhor, né, vivendo suas vidas, tendo um profissional que com eles faz a reflexão e o entendimento dos problemas e da superação dos problemas. É possível? Sim. É só isso que o profissional de psicologia, ele só trabalha com esse tipo de caso porque ele não prescreve remédio? Não. Nós tratamos sim casos graves com doenças psiquiátricas, psicopatologias instituídas, e quando constatamos a necessidade do nosso paciente ou cliente tomar medicamento, utilizar medicação, nós devemos necessariamente encaminhar a um colega psiquiatra que avaliará o caso e, se for necessário, fará a prescrição de medicamento.
A pessoa segue fazendo acompanhamento psicoterápico com psicólogo ou psicóloga e o acompanhamento psicofarmacológico para o uso de medicamento psicopatológico com o psiquiatra. Existem psiquiatras que tratam através da psicoterapia, mas cada vez menos vemos psiquiatras que desenvolvem essa função, por uma série de questões. E aí isso seria motivo para um outro vídeo. Então, psicólogas e psicólogos não podem prescrever remédios, psiquiatras podem prescrever remédios. Estes dois profissionais, quando trabalham dentro dos limites éticos, trabalham juntos, né? No sentido de que eu, enquanto psicóloga, não posso negligenciar se um paciente meu precisa de medicamento, eu vou entender isso junto com o meu paciente. Da mesma forma que se eu for um psiquiatra, eu não devo trabalhar o indivíduo no sentido de que ele só faça uso de medicamento. Porque a psicoterapia, o tratamento psicológico, o acompanhamento, a cura pelas palavras é algo bastante potente e profundo e deve ser conciliado com a grande maioria dos tratamentos com medicamentos psiquiátricos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.